Olá, sou Vérica Lopes, advogada, professora de Direito Constitucional, mestra em Direito e doutoranda em Direito. Estamos aqui neste momento no programa Saber Direito Responde. Ao longo da semana, nós ministramos um curso de Direito Constitucional sobre o tema Justiça Constitucional e Cidadania. Neste momento, estamos aqui acompanhada de 3 acadêmicos do direito, os quais irão abrilhantar o fechamento do nosso curso, trazendo questionamentos onde vamos satisfazer e sanar as dúvidas pertinentes. Neste momento, portanto, nós vamos solicitar que o Thalisson apresente seu questionamento, em seguida a Luciana e o Divino Diogo. Pois não, Thalisson. Professora, se for formulada uma nova Constituição, a sociedade teria uma garantia melhor de seus direitos? Esse questionamento do Thalisson é extremamente pertinente. Pelo que nós pudemos observar, o surgimento de uma nova Constituição decorrerá de um momento histórico. Se estivermos diante de um momento histórico onde a participação popular ela é valorizada, Thalisson, no ambiente democrático, nós teremos, portanto, uma Constituição proveniente de uma Assembleia Nacional Constituinte, onde os temas de direitos fundamentais, constitucionais, essenciais, serão elaborados de acordo com dogmas, discussões daquele momento. Por outro lado, poderíamos, em tese, estar no momento de outorga onde a participação popular não seja tão efetiva. E daí correr-se-ia o risco de termos uma Constituição com a possibilidade, inclusive, de supressão de direitos. Portanto, o surgimento de uma nova Constituição, mesmo que tiver traçado em algum documento de que haverá tão somente a prevalência de direitos já existentes no Estado e o aperfeiçoamento dos mesmos, não significa dizer que, durante o processo de poder constituinte originário, que nós teríamos um texto melhor. Tudo dependeria de um contexto das pessoas envolvidas e da participação popular. Luciana, e o seu questionamento? Professora, quais os efeitos de nova Constituição frente à Constituição anterior e às leis infraconstitucionais? É um outro ponto de extrema relevância. Nós ponderamos ao longo da semana, bem no início, sobre essa posição. O que seria? Com o advento de nova Constituição, na teoria geral do constitucionalismo, há determinação de que a nova Constituição, por ser uma nova descrição estatal, irá operar a completa revogação do texto anterior. Significa dizer, portanto, que a Constituição superveniente vai revogar totalmente a Constituição anterior. Nós tivemos esse advento em todos os momentos que o poder constituinte originário foi exercido no Estado brasileiro. Nós tivemos, na nossa primeira Constituição de 1824, a sua revogação com o advento da Constituição de 1891. Subsequentemente, a de 1934 revogou totalmente a de 1891. A de 1937, que veio decorrente da ditadura getulista, que não era melhor, revogou totalmente a Constituição de 1934. Depois tivemos o restabelecimento da ordem no Estado brasileiro, com a introdução da Constituição de 1946, que revogou totalmente a Constituição de 1937. E sucessivamente tivemos aí a Constituição subsequente de 67, a Emenda Constitucional de 69, que é sobre a Constituição de 37, naquela polêmica, revogou também totalmente a Constituição de 67. E, por fim, a de 88 revogou totalmente a Constituição, que era a Emenda Constitucional número 1, de 69. O que nós vamos observar dessa experiência vivida dentro do Brasil? O advento de nova Constituição, de fato, dentro do momento histórico do surgimento de cada uma delas, trouxe a revogação total do texto da Constituição anterior. E aí prevaleceu-se a nova ordem, melhor ou pior, inclusive fazendo um complemento ao questionamento anterior do Thalisson. No tocante às leis infraconstitucionais, quais seriam elas? São as emendas, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. No momento da completa revogação da Constituição anterior,
haverá o quê? Um conjunto de leis infraconstitucionais que vão perder a sua base de validade, que seria a Constituição ora revogada. Nesse contexto, o poder que está exercendo o constituinte, né, o poder constituinte originário, ele não planeja, salvo em alguns casos de revogação expressa, o destino dessas leis infraconstitucionais. Em alguns momentos, ele pode até trazer isso descrito na nova ordem constitucional. Mas, de fato, haverá um fenômeno paulatino de análise pelos juristas acerca da compatibilidade da lei infraconstitucional anterior frente à nova ordem constitucional. E à medida que for apresentando compatibilidade, os juristas nas doutrinas, na jurisprudência, vai reconhecendo a recepção, seja ela total ou parcial. E de contrapartida, onde nós observarmos a incompatibilidade da lei infraconstitucional antiga, editada ao tempo da Constituição ora revogada, frente ao novo texto constitucional, vamos perceber o fenômeno desse novo texto constitucional podendo também recepcionar as leis infraconstitucionais anteriores. Tudo, então, vai depender da compatibilidade entre o conteúdo da nova Constituição com as leis infraconstitucionais anteriores. Só um realce. Entre Constituição com Constituição, eu não analiso o conteúdo. Opera-se a completa revogação. Entre Constituição nova e leis infraconstitucionais editadas ao tempo da Constituição anterior, ora revogada, nós vamos analisar a compatibilidade. Se compatível, recepciona-se e vem compor o mundo jurídico reinado pela nova Constituição. Se incompatível, permanece, então, no mundo jurídico anterior. Resta-se, portanto, revogada no momento do advento da nova Constituição. E você, Divino Diogo, qual seria o seu questionamento nesse contexto? Professora, para reforçar o Estado Democrático de Direito, seria necessário ou conveniente uma consulta popular para a elaboração de uma nova Constituição? Perfeito. A sua pergunta, ela coaduna com o momento histórico que o Brasil está vivendo. O Divino Diogo ponderou se é necessário, né, se é preciso, e para reforçar a soberania popular, que uma nova Constituição, para trazer a satisfação dos anseios populares, que ela venha por uma consulta popular. Na verdade, não há uma necessidade e nem uma imposição legal nesse sentido. Nós poderíamos, dentro de uma análise do poder atual, de que a participação popular seja ela valorizada. Então, nós poderíamos, em tese, ter aí a consulta popular para traçar os parâmetros necessários que viriam compor o texto, porventura, de uma nova Constituição no planejamento, então, como se acontece numa Assembleia Nacional Constituinte. Mas a consulta popular, ela não está descrita como regra para que isso venha acontecer nos moldes populares. Então, seria o quê? Um modelo, inclusive, inovador e de valorização da soberania popular. Pois bem, Thalisson, qual seria o seu próximo questionamento? Professora, o que é um projeto de emenda constitucional? Olha só, nós vimos que no Estado brasileiro nós estamos diante de uma descrição estatal que é a Constituição. Quando a nossa Constituição foi editada, o modelo que foi planejado dentro da Constituição para que se pudesse realizar alterações nesse texto seriam sob duas modalidades, a revisão constitucional e a emenda constitucional. A revisão constitucional já restou como disposição transitória no 5º ano da Constituição como um único momento que poder-se-ia fazer uma modificação, inclusive por uma votação mais singela. E aí, naquela época, naquele 5º ano, podia inclusive ferir cláusulas pétreas. A partir do advento da nossa Constituição, em 5/10/88, ela também já poderia ser modificada por emendas. As emendas constitucionais possuem o processo legislativo disposto no artigo 60. E nós temos, dentro desse artigo 60, também uma nomenclatura concedida pela doutrina de se tratar das limitações procedimentais, a possibilidade de emendar ou modificar o texto atual. Então, o projeto de emenda constitucional, na verdade, seria um texto sob a forma da lei,
Tá? E esse texto traria a necessidade ou a possibilidade dos anseios de um determinado momento de modificar a atual Constituição. Porém, nós, dentro do nosso estudo de emenda constitucional, na nossa primeira aula, nós ressaltamos: nem todos os assuntos poderão ser objeto desse projeto de emenda. E nós temos, portanto, dentro dessas técnicas, o que nós chamamos de rigidez constitucional, ainda as cláusulas pétreas. Então, o projeto de emenda constitucional haveria de ser modificações do texto constitucional planejadas sem afrontar as cláusulas pétreas. Luciana, e você? Quem pode propor emenda à Constituição? Perfeito. Dentro desse mesmo tema, portanto, a emenda constitucional, o projeto de emenda constitucional, conforme a pergunta anterior, poderá ser provocado pelos legitimados dispostos no artigo 60, incisos 1, 2 e 3. Inclusive, o cidadão não foi ali elencado. Então, há aí, inclusive, críticas nesse sentido. Mas o que nós vamos perceber? Quem poderá fazer, portanto, a apresentação desse projeto de emenda constitucional haverá de ser presidente da República, sozinho, ou 1/3 da Câmara, ou 1/3 do Senado, ou mais das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas por maioria simples dos seus membros. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos já com Saber Direito Responde. Voltamos com Saber Direito Responde. Estamos aqui com os acadêmicos para continuar a responder os questionamentos. Divino Diogo, qual seria agora a questão do momento? Professora, o projeto de emenda constitucional que atualmente tramita no Congresso Nacional, que propõe a redução de 1% para 0,5% de assinaturas do eleitorado para projetos de lei de iniciativa popular, pode descaracterizar a rigidez do processo legislativo? Olha só, uma pergunta complexa, mas muito importante. O que nós vamos perceber? Trata-se de uma iniciativa de emenda constitucional cuja finalidade é modificar o percentual, certo, de iniciativa popular. Essa previsão da iniciativa popular está traçada na Constituição Federal, mas nós não temos, nesse contexto, nenhuma cláusula pétrea, porque as cláusulas pétreas que estão elencadas no artigo 60, parágrafo 4º, tangem a: está proibido emendas constitucionais tendentes a abolir forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, direitos e garantias individuais e separação dos poderes. Nesse contexto, nós teríamos o quê? Um facilitador para que se apresentasse projetos de lei por iniciativa popular. Então, ao contrário de termos a supressão de direitos, nós teríamos, na verdade, um facilitador de que as ideias populares pudessem ser transformadas em lei com maior celeridade. Então, por este motivo, por si só, sem conhecer a fundo o projeto de emenda constitucional, eu posso garantir que nós não teríamos aí nenhum prejuízo nesse sentido. Perfeito? E Thalisson? Quem é legitimado para propor direito de petição? Ah, perfeito. O direito de petição, só para que nós possamos aproveitar a sua pergunta, Thalisson, e nesta oportunidade, trata-se de uma garantia constitucional consagrada assim por alguns doutrinadores que vão oportunizar o acesso às autoridades, aos órgãos públicos, de maneira que os indivíduos possam se comunicar com essas autoridades e de receberem respostas por escrito. O direito de petição, então, apresenta um aspecto informal. E dentro dessa informalidade está, inclusive, os legitimados para a sua impetração. Então, qualquer pessoa física,
jurídica, nacional ou estrangeira dentro do Estado brasileiro, desde que a petição seja escrita e em português, embora a doutrina não fale do em português, mas eu estou usando uma analogia à questão do habeas corpus, tá? Nós vamos perceber que ela estará autorizada a se comunicar com as autoridades públicas e ainda ter o direito de receber respostas por escrito. Luciana. Professora, quais as matérias que podem ser objeto da ação popular? Perfeito. A ação popular foi uma outra garantia constitucional estudada ao longo da semana. E nós podemos observar que trata-se de uma ação de enorme grandeza, tendo em vista que se poderá anular ato lesivo à moralidade administrativa, tá? Ao patrimônio público, ainda ao patrimônio histórico e cultural e ao meio ambiente. Então, nós vamos observar que o foco, o objeto, portanto, da ação popular é anular atos lesivos que venham afrontar a res pública ou a moralidade administrativa ou patrimônio histórico e cultural ou ao meio ambiente. E você, Divino Diogo? Professora, o mandado de segurança pode ser impetrado na hipótese em que o descumprimento de preceitos fundamentais que garantem direitos líquidos e certos? Olha só. Sua pergunta remonta exatamente qual seria o objeto do mandado de segurança. O que nós podemos, então, elucidar nesse sentido? Vale muito a pena em decorrência da introdução da nova lei que regulamenta o mandado de segurança. O mandado de segurança pode, sim, fazer a tutela de todo direito líquido e certo, desde que não sejam esses direitos líquidos e certos amparados nem por habeas corpus e nem por habeas data. Então, eu precisaria primeiro fazer essa exclusão. A nova lei ainda trouxe mais restrições, que não se pode fazer uso de mandado de segurança, mesmo que tenhamos afronta a direitos líquidos e certos, porém provenientes de atos de gestão de comércio oriundos de empresas públicas, sociedades de economia mista e concessionárias de serviços públicos. E ainda, nós haveremos de considerar que a própria legislação trouxe mais restrições das previstas na própria Constituição Federal, que já havia amparo na legislação anterior e na jurisprudência. Quais sejam os casos de que não se pode impetrar mandado de segurança, mesmo que o indivíduo tenha afronta aos direitos líquidos e certos, se uma vez esse indivíduo buscou sanar esse mesmo ato de coação na esfera administrativa e já está em fase de recurso administrativo com efeito suspensivo. Ainda haverão mais duas outras situações que, mesmo diante de afronta de direitos líquidos e certos por um órgão do Poder Judiciário dentro de um processo judicial, fica também proibida a impetração de mandado de segurança caso desse ato judicial seja cabível um recurso com efeito suspensivo. Então, nós também não poderemos aí fazer uso, mesmo que o indivíduo se sinta afrontado em suas prerrogativas. E também se comportar correição parcial. E, por fim, temos o dispositivo que assegura que quando o indivíduo se sentir lesado em decorrência da finalização de um processo e com alcance da coisa julgada material, que mesmo sentindo lesado diante agora de suas prerrogativas perante a coisa julgada material, ele não mais poderá questionar essa situação por intermédio do mandado de segurança, em decorrência do princípio da segurança jurídica. Perfeito? Pois bem, Thalisson. Professora, quais as prerrogativas que podem ser tuteladas pelo mandato de injunção? O mandado de injunção foi estudado aqui ao longo da semana no intuito de apresentar que as omissões regulamentadoras da própria Constituição, uma vez afrontando direitos de indivíduos, possam ser então levadas ao Poder Judiciário a fim de que o Poder Judiciário possa vir regulamentar, no caso concreto, aquele indivíduo, ou inclusive até estender uma decisão concretista, né, de interesse geral erga omnes.
As prerrogativas que poderão, portanto, ser tuteladas são as voltadas para a nacionalidade, a cidadania e a soberania. Luciana. Professora, dentro das garantias constitucionais, quais tipos de provas podem ser utilizadas? Essa pergunta é extremamente relevante porque as garantias constitucionais são ações constitucionais de natureza civil, exceto habeas corpus, e neste caso as garantias constitucionais vão ensejar em processos céleres. E processos céleres não combinam com produção de prova demorada, com dilação probatória, com perícias, com novos documentos, com oitiva de testemunhas. Então, o que ocorre? As garantias constitucionais, elas exigem que o impetrante, ao buscar o Poder Judiciário, já traga em anexo à petição inicial provas pré-constituídas do direito líquido e certo. Pois todas as garantias constitucionais só podem amparar a violação ao direito que já é líquido e certo. Então, o indivíduo não vai precisar também, em juízo, de fazer dilação probatória para identificar o seu direito, tendo em vista a liquidez e a certeza. Portanto, as garantias constitucionais, elas necessitam de provas pré-constituídas documentais. Divino Diogo. Professora, é cabível o mandado de injunção na hipótese em que a norma regulamentadora esteja em votação no processo legislativo? Eu achei essa pergunta bárbara, né? O Divino Diogo me concede a oportunidade de doutrinar, né? Na verdade, são poucas as obras que mencionam sobre isso, a não ser as especializadas. Enfim, vou fazer menção a uma conjetura dos conhecimentos que nós aqui expusemos essa semana. O mandado de injunção, ele só poderá ser impetrado perante a omissão legislativa de norma regulamentadora e ainda assim norma regulamentadora no tocante àquelas identificadas por José Afonso da Silva como normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, sejam definidoras de princípios institutivos ou de princípios programáticos. Enfim, se nós estamos com o artigo da Constituição desejoso de ser complementado, e esse artigo da Constituição recai exatamente numa qualidade de norma como essa que o José Afonso definiu, então. Nesse contexto, imaginemos a hipótese trazida pelo acadêmico e o Divino Diogo trouxe a seguinte hipótese. A norma regulamentadora ainda não existe, mas está passando por um processo legislativo. Está na iminência de ser regulamentada. Pode o indivíduo já fazer a impetração do mandado de injunção? Em tese, sim, porque eu não tenho ainda, de fato, a regulamentação. O que poderá acontecer, vamos imaginar a circunstância, é durante o processo de mandado de injunção surgir a norma no mundo jurídico. E aí nós poderemos ter o quê? O mandado de injunção prejudicado pela edição da lei regulamentadora. Thalisson, mais algum questionamento? Nenhum, professor. E você, Luciana? Qual a diferença entre plebiscito e referendo? Pois bem, o questionamento da Luciana é muito pertinente para o momento político e social que estamos vivendo. E há de também sanar dúvidas, inclusive dos nossos telespectadores. O plebiscito e o referendo são duas modalidades de consulta popular que vão realizar, na verdade, de fato, a soberania popular já planejada dentro do nosso texto constitucional. Sempre que houver tema de relevância social e que o governante, dentro de um cenário de Estado democrático de direito, desejar, portanto, participar a discussão desse tema com o povo do Estado, é possível que seja, portanto, agendadas as consultas populares. Essas consultas populares haverão de serem fixadas por decretos legislativos vindos do Congresso Nacional. Porém, o decreto legislativo vai depender de uma legislação anterior fazendo esse plano, seja do plebiscito ou do referendo. Qual seria a diferença, então, entre plebiscito e referendo? O plebiscito
significa que nós teremos uma consulta popular antes da elaboração da lei específica que vai tratar sobre o tema relevante do momento. Então, nós teremos aqui um planejamento pelo decreto legislativo de realizar o plebiscito sobre determinados tópicos que estão em voga na discussão popular. E a Justiça Eleitoral vai auxiliar na elaboração dos tópicos mais perfeitos, como nós vimos na questão de alguns que nós já tivemos no Estado brasileiro. Pois bem, o que nós vamos perceber? Primeiro, consulta-se o povo, em decorrência do conteúdo dessa consulta, isso é revertido para dentro do texto da lei. Então, nós estamos diante de um plebiscito. Já o referendo, não. Há a elaboração da lei e dentro da lei já existe artigo de tema polêmico ou controverso, já de interesse relevante do povo, e a própria lei já planeja que aquele artigo só vai ter eficácia após a ratificação popular. Então, nós teremos aí a previsão, portanto, de um referendo. Eu tenho a lei e preciso da ratificação do povo. Então, essa consulta popular vai ser para verificar se o povo aprova ou não o texto da lei. Foi o que aconteceu na questão do referendo do desarmamento. Nós vamos agradecer a presença dos acadêmicos que abrilhantaram mais esse Saber Direito Responde. Nós agradecemos a presença do Thalisson, da Luciana e do Divino Diogo, e agradecemos a oportunidade de estar aqui elucidando mais questões de direito constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.